Imagens de um vulcão nas Filipinas passam na rede de televisão em Moçambique. Armênios naturalizados no Chile procuram familiares na Etiópia. Casas pré-fabricadas canadenses feitas com madeira colombiana. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Literatura grega adaptada para crianças chinesas da comunidade europeia. Relógios suíços falsificados no Paraguai, vendidos por camelôs no bairro mexicano de Los Angeles. Turista francesa fotografada seminua com um namorado árabe na Baixada Fluminense. Filmes italianos dublados em inglês com legendas em espanhol nos cinemas da Turquia. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Pizza italiana alimenta italianos na Itália. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrarem na Disneylândia. Fala galera, e aí, tudo beleza? Estamos mais uma aula agora para vocês, continuação aqui da aula sobre globalização. Trabalhamos aí inicialmente fazendo uma introdução, deixa eu pegar aqui, vamos lá para o nosso PDF. Aqui vocês têm então as aulas, né? Falamos sobre o tema globalização econômica, falando aí como do desenvolvimento da tecnologia, revolução tecnológica, e agora a segunda parte vai para o mercado global, tá? Então vamos falar aí da ampliação das trocas comerciais que ocorreram no planeta. Bom, a globalização, como vocês observaram aí na música do Titãs, Disneylândia, deixa bem claro essa troca, né? Então o mundo hoje caracteriza-se basicamente por um sistema de trocas, né? Ou seja, uma relação constante, uma troca cultural, troca de mercadorias. Então essa rede, essa teia que se desenvolve no mundo, ela acaba refletindo-se, né? Materializando-se na nossa vida, no nosso dia a dia, em coisas, em produtos, em aspectos de cultura, né, que nós consumimos todos os dias, seja cinema, seja música, seja os próprios produtos que são produzidos em diferentes lugares do mundo e nós adquirimos, né? Como por exemplo, pode ser um carrinho desse da Hot Wheels, produzido por uma transnacional, pode ser um celular, um smartphone, né? Pode ser uma caneta, por exemplo, não importa qual seja o produto. O fato é, se você pegar a maioria dos produtos que você consome, a maioria dos produtos que você usa, são produzidos por transnacionais, já que essas empresas elas controlam a maior parte do mercado mundial, né? Então, se nós observarmos aí um pouco lá acima, nós trabalhamos então essa relação, falando um pouco aí sobre o processo de desenvolvimento, o início do desenvolvimento da globalização, tá? Então você percebe que as trocas começaram lá no início das grandes navegações. Então aqui você já tem trocas, né? Você já tem trocas comerciais, você já tem fluxos, né? Esses fluxos já começam a ocorrer bastante nesse período aí. Claro que é uma troca marcada principalmente pela exploração. Não que tenha mudado muito, né? Hoje ainda continua relativamente assim. Mas, no entanto, percebe-se o quê? Que os europeus, sejam ingleses, portugueses, espanhóis, etc., o objetivo era extrair os recursos naturais e enviar aqui para essa região. Então, aí estabelece uma relação de troca desigual, né? O que Milton Santos chama aí de globalização caracterizada pela exploração, né? Ou seja, o colonialismo. Então, basicamente, se estruturou dessa forma. Então, o que nós percebemos hoje é que os fluxos comerciais eles se acentuaram de forma significativa, né? Então ocorre uma ampliação, né, das trocas comerciais no mundo.
Então você percebe nesse momento em que o mundo praticamente para em relação à pandemia, o que acontece? O mundo todo ele é impactado, porque nós vemos interdependência. A maior parte dos produtos que consumimos hoje vem aqui dessa região, do continente asiático, da bacia do Pacífico, principalmente da China, mas também dos tigres asiáticos, em parte de outros países aqui dessa região, e a maior parte desses produtos destinam-se aos mercados consumidores na Europa, na América do Norte e em outras partes do globo também, né? Mas, no entanto, percebe-se que essa relação de produção aqui ocorre principalmente aonde? Aqui, nessa região do globo, principalmente nos países do norte, né? Chamados de países do norte. Então, desde o período pós-Segunda Guerra Mundial, com a reorganização da economia mundial, o fluxo de mercadorias no mundo ele se acentua. Então, a criação de alguns organismos, entre eles como a OMC, por exemplo, que estimula os países a abrirem as suas economias. Isso não quer dizer que todas as economias hoje são totalmente abertas, né? Ainda existe muito subsídio, muito protecionismo, os estados ainda criam mecanismos para proteger os seus mercados, mas, no entanto, tirando essa situação, percebe-se que há um fluxo constante, né? Esse fluxo de mercadorias ele se torna cada vez maior, muito mais significativo, graças a essa abertura econômica, essa abertura das fronteiras dos países. Pode-se dizer que talvez na globalização não exista mais fronteiras, o que não é verdade, né? Na realidade existem fronteiras, existem esse controle, os estados ainda têm um controle, mas é claro que perdem cada vez mais esse poder. Mas a tendência é que esse fluxo de mercadorias ele se acentue cada vez mais e nós, todos os dias, compramos coisas, né, que são produzidas eventualmente no Brasil, mas que não pertencem a empresas brasileiras, são empresas multinacionais. Então, observando essa relação, né, do fluxo de mercadorias, então a maior parte das mercadorias hoje são produzidas em locais distantes dos locais de consumo. Então, nós consumimos produtos chineses, nós consumimos produtos taiwaneses, coreanos, consumimos produtos eventualmente europeus, produtos eventualmente norte-americanos. Então, há um fluxo constante de trocas, né, de relação entre os países. E percebe-se, é claro, que essa relação é desigual. Se você observar aqui, os países que mais exportam, né, está entre eles Estados Unidos, a China atualmente, hoje são os países que mais disputam essa relação comercial no mundo, mas você também percebe aqui a bacia do Pacífico, entre eles pegando países como Hong Kong, na realidade que é uma espécie de protetorado chinês. Aqui nós temos o Japão, né? Na União Europeia a Alemanha se destaca, juntamente com a França, Itália, e você pega alguns países do sul, né? América Latina, Brasil, México, a África aparece muito sutilmente, praticamente não aparece nessa relação, alguns exportadores aí de petróleo, por exemplo, né? E aqui o Oriente Médio se destacando principalmente pelo petróleo. Então você percebe que a relação do fluxo de mercadorias no mundo ele é bastante significativo, porém desigual. Mas percebe-se que ao longo das últimas décadas, esses países têm promovido a abertura de suas economias, então seus mercados são mais abertos, o que permite um maior fluxo, circulação de mercadorias e tal, né? É claro que mesmo assim, eventualmente, você tem situações que podem comprometer essa relação, como a disputa atual, né, que não é tão atual assim, mas uma disputa entre China e Estados Unidos, tentando regular ali produtos, a elevar tarifas de importação e exportação, mas é uma situação incomum dentro do contexto de globalização. Então a tendência não é o fechamento dos países, se isolar, tornar-se uma Venezuela, uma Coreia do Norte. A tendência dos países é cada vez abrir mais as suas economias, permitindo esse maior fluxo, né, de mercadorias no mundo. Então, isso é um dos aspectos, né, do processo de globalização, é um dos elementos que caracterizam o processo de globalização. Ao mesmo tempo que você tem fluxos legais, né, os fluxos que ocorrem no processo de globalização, existem fluxos ilegais também, essas redes de crimes, redes de máfias, entre outros, eles também se articulam
pelo processo de globalização e usam ela, usam a mesma tecnologia que nós usamos para nos comunicar, para nos relacionarmos, as redes de crimes também utilizam, né? Aqui, por exemplo, a articulação espacial do tráfico de drogas. Então, aonde que nós temos as produções, as principais rotas marítimas, aéreas, terrestres. Então, é um processo que também acontece. Então, a globalização, ela permite que, vamos dizer que coisas boas que trazem aspectos positivos para a humanidade aconteçam, mas também permite que aspectos negativos aconteçam, né? Bom, quais são os principais atores do processo de globalização? A globalização ela é financiada por alguns atores, né? Por exemplo, as organizações internacionais, como a OMC, Organização Mundial do Comércio, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, poderia entrar aí a Organização das Nações Unidas, poderia entrar o G20, poderia entrar também o G7, entre outras. Seria aqui as empresas transnacionais e as metanacionais, tá? Também chamada de multinacionais, são super importantes. Os estados, né, os governos, os países são super importantes. E aí você vai ter os atores, outros atores importantes aqui, como os investidores institucionais, organizações econômicas regionais, indivíduos, a mídia, as ONGs, as cidades globais, entre outros, todos eles atuam no processo de globalização. Dentro desse contexto de comércio, tá, a gente pode falar um pouco mais sobre quem? Sobre as grandes corporações. Quem que são as grandes corporações? As grandes corporações, elas são chamadas também de multinacionais, ou também chamadas de transnacionais. Essas grandes corporações, elas atuam a nível planetário. Geralmente entende-se uma multinacional como uma empresa que possui geralmente não quer dizer que só, né? Mas geralmente num país desenvolvido e a sede dela está num país desenvolvido e as filiais encontram-se em países diversos pelo mundo. Falar assim, está no desenvolvido e a filial está no subdesenvolvido. Não, tem nada a ver, tá? Ela pode ter sedes em países desenvolvidos e várias filiais em países desenvolvidos também. E países como o Brasil, por exemplo, também podem ter empresas multinacionais, só que, é claro, o volume, a quantidade é bem menor, né? As corporações, elas começam a se desenvolver mais ou menos aí no final do século XIX, já no período de transição da primeira para a segunda revolução industrial. E passam a ter um controle, um domínio, um poder, né, gigantesco no mundo. Então, eu tenho inclusive aqui, deixa eu pegar para vocês darem uma olhada, né? Deixa eu entrar aqui rapidamente no histórico, vamos aqui nessa parte. Tem um documentário que é muito interessante, que é o The Corporation. Na realidade é a corporação, né? Aqui eu peguei uma pequena parte dessa corporação, né? Desse documentário, que é bem longo. Quem tiver tempo aí nessas semanas ainda, caso a gente não volte para as aulas, dá para você assistir. Coloca lá The Corporation, documentário A Corporação, e você vai ter aí muita informação sobre esse assunto. Então ele começa mais ou menos, né, trazendo algumas informações sobre as grandes corporações do mundo. Então é interessante a gente dar uma olhada, né? Então fala um pouquinho sobre... 150 years ago, the business corporation was a relatively insignificant institution. Today, it is all-pervasive. Like the church, the monarchy, and the Communist Party and other times and places, the corporation is... Bom, pessoal, então seria isso, tá? Então quem tiver interesse vai lá, assiste o documentário, é bem legal, tá? Vai aí, eu não sei ainda deixar a descrição lá no vídeo, o objetivo do canal não é isso, tá? Não é ter likes, curtidas, entre outros, o objetivo é que vocês estudem, tá? Peguem lá, nós estamos na página 348 da apostila falando sobre grandes corporações, tá? Então, até a década de 1980, quando prevalecia um forte protecionismo econômico dos mercados, essas empresas elas acabavam recebendo a denominação de multinacionais. Após a década de 1980, essas empresas começaram a receber outra denominação, transnacionais. Por quê? Elas não estão vinculadas exatamente ou especificamente somente a uma sede. Por exemplo, você pode pegar várias empresas, como Coca-Cola do Brasil, por exemplo. Tem produtos que são produzidos exclusivamente para o mercado brasileiro.
E se você pegar a Coca-Cola, sei lá, da França, né, ela vai produzir produtos voltados exclusivamente para aquele mercado. Então ela não produz um único produto, ela produz um produto que atende diferentes tipos de mercados, assim como a maioria das empresas, você não tem os mesmos produtos nos diversos países do mundo. Por isso, ela se adapta às condições culturais, às condições econômicas e sociais de cada país, e dessa forma ela vai produzir de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade de cada região. Por isso ela transcende as suas fronteiras, ela transcende essa fronteira original de ter a sede, por exemplo, localizada nos Estados Unidos. Mas é claro que ela continua vinculada à sua sede, né? Ela não deixa de perder, não perde essa característica. Então a transnacional ela apresenta-se, né, dessa forma. Além disso, né, a maior parte das multinacionais elas estão concentradas em países de maior desenvolvimento. Então, se você observar a produção dessas empresas, América do Norte, Europa, hoje Bacia do Pacífico, Ásia, como China, Japão, eventualmente alguns países aqui da Bacia do Pacífico. Então, há uma maior concentração dessas empresas aqui nesses espaços, né? Então, as multinacionais, elas se expandem significativamente, passam a ter um controle significativo do mercado planetário. Na página 349 da apostila, vocês têm lá uma tabela que mostra as maiores empresas multinacionais em 2015, aparecendo aí o Walmart nos Estados Unidos, com uma renda anual de cerca de 485,6 bilhões de dólares. Percebe que muitas transnacionais elas têm um rendimento superior a inúmeros países do mundo, né? Se você fosse pegar o PIB de alguns países, essas transnacionais elas têm um rendimento superior a estes. E a maioria dessas empresas estão concentradas em países como os Estados Unidos, alguns países da Europa, como o Reino Unido, e eventualmente China, né? E as transnacionais elas não são de um setor específico. Como eu disse, ela pode produzir desde um brinquedo a um smartphone, uma caneta, pode produzir um material escolar, como inclusive é o que vocês utilizam, produzir um computador e assim vai, né? Então nós podemos observar que as multinacionais, as transnacionais, elas produzem de tudo um pouco, desde o setor bancário, setor do comércio, setor de serviços, indústria, entre outros, né? Então as transnacionais elas acabam também se fundindo. Então é muito comum hoje nas transnacionais as aquisições, quando uma transnacional ela compra outra, uma fusão, quando essa multinacional, essa transnacional ela se funde com outra, né, ela se junta, transforma-se, por exemplo, na Unilever, que é a fusão de empresas ali na Europa, se não me engano, holandesa e uma inglesa, e elas acabaram dando origem a um holding, que é uma empresa que controla diversas outras empresas pelo mundo. Essas marcas aqui, possivelmente, nós utilizamos e é bastante conhecida, né? Vocês conhecem bastante essas marcas aqui, então são controladas por um holding, por um grupo empresarial que acaba controlando várias outras marcas. Não significa que esses produtos eles estão presentes com a mesma marca no mundo todo, mas aqui no Brasil, por exemplo, nós conhecemos dessa forma. Outro aspecto importante das transnacionais é o quê? É a fragmentação do processo produtivo. Lá no vídeo do Milton Santos que vocês assistiram, tinha uma imagem como essa e mostrava, né, a fragmentação do processo de produção do Boeing 787. Então uma tendência hoje é a mundialização. Ou seja, o produto ele não é produzido mais em um único lugar. Antes ele era produzido totalmente nos Estados Unidos, produzido totalmente no Brasil, produzido totalmente na China, e por aí vai, né? Hoje não. Se você pega um smartphone como esse, por exemplo, possivelmente a bateria ela foi produzida em um país, a tela foi produzida em outros, componentes foram produzidos em outro país. Então as empresas elas buscam utilizar o potencial de cada país para maximizar os seus lucros e minimizar, é claro, as suas perdas, né? Então, se um país ele oferece mão de obra mais barata, ele vai destinar a montagem de um determinado produto que exige aquela necessidade. Se ele tem um produto que é de alta tecnologia, ele vai mandar para um país que tenha mão de obra especializada
na produção daquele determinado produto. Por isso, cada país passa a produzir uma parte do produto e não mais um único país produzindo. E geralmente as partes, os componentes, as peças, elas são enviadas para outro país, são montadas e aí elas são distribuídas pelo mundo, né? Então essa flexibilização que o processo de globalização traz, que é a vantagem do sistema de transporte muito mais rápido, muito mais eficiente, o poder entrar em diferentes países, com a abertura desses países, utilizando a mão de obra, utilizando vantagens como mão de obra mais barata, utilizando vantagens como os impostos mais reduzidos, se aquele país ele tem ou não uma infraestrutura que permite essa empresa produzir com maior eficiência, entre outros. Então, essas vantagens comparativas, elas são super importantes. Então, por isso, essas empresas, elas migram. E as transnacionais, elas não têm uma raiz no país onde ela fixa, assim, né? Então, ela pode, por exemplo, se acontece uma crise no Brasil, essa transnacional ela pode sair do Brasil e ir para um país vizinho, tranquilamente, porque ela não desenvolve um enraizamento no país onde ela fixa, assim, né? Ela está preocupada basicamente com o quê? Com o lucro, né? Está preocupada em lucrar. Então, esse é o principal objetivo. Então, depois vocês dão uma lida, claro, nas páginas 348, na página 349, falando um pouquinho mais sobre essa situação, as relações de trabalho, né? Muitas vezes as empresas elas são acusadas também de fomentarem um trabalho análogo ao escravismo. Então é importante que vocês observem isso, tá? Então eu vou fechar aqui o vídeo colocando um outro vídeo, na realidade, né? Que dá para você ter uma história, um pouco aí da história de algumas multinacionais e ter uma ideia sobre elas, tá? Uma galerinha aí que produziu o vídeo, achei bem legal, vou colocar aqui para vocês assistirem, tá? Então a gente se vê na próxima aula. O presente vídeo visa mostrar algumas das características das empresas que foram selecionadas a partir dos rótulos de seus produtos. Dentre elas temos a Unilever, a Ajinomoto, a PepsiCo, a Ambev e a IP. Iniciaremos falando de uma das empresas multinacionais mais antigas do mundo, a Unilever. A Unilever é um grande grupo de bens de consumo que é co-sediada em Roterdã, nos Países Baixos, e em Londres, no Reino Unido. A Unilever foi fundada em 1930 pela fusão da produtora de margarina holandesa Margarine Unie e da britânica Lever Brothers. Durante a segunda metade do século XX, a empresa ficou mais diversificada e expandiu suas operações em todo o mundo. Atualmente, suas mercadorias estão disponíveis em cerca de 190 países. Seus produtos incluem bebidas, produtos de limpeza e produtos de higiene pessoal. A Unilever possui mais de 400 marcas, mas concentra-se em 13 marcas com vendas de mais de 1 bilhão de euros. Ajinomoto. Em 1909 nasce a empresa Ajinomoto, cujo nome, de origem japonesa, significa essência do sabor. A companhia é líder mundial na produção de aminoácidos no mundo todo e, atualmente, sua matriz está localizada em Tóquio, no Japão. O Ajinomoto está presente em 26 países, com 128 fábricas e gera cerca de 31 mil empregos. Em 1956, a Ajinomoto desembarca no Brasil e, desde então, se empenha em oferecer produtos da mais alta qualidade, tanto para o consumidor e o mercado de alimentação fora do lar, como insumos às indústrias alimentícias, cosmética, farmacêutica, de nutrição esportiva, de nutrição animal e de agronegócios. 商品でありブランドですね。サゾンもブランドで、今はブラジル以外に11カ国に輸出をしています。ラテンアメリカを中心に11の国で
ブラジルを含めると12の国で販売されているこの地域のブランド。A PepsiCo é uma empresa multinacional estadunidense de alimentos, lanches e bebidas com sede em Purchase, Nova York. A PepsiCo tem interesse na fabricação, comercialização e distribuição de lanches à base de grãos, bebidas e outros produtos. A PepsiCo foi formada em 1965 com a fusão da Pepsi-Cola Company e da Frito-Lay Incorporation. Desde então, a empresa expandiu seu produto homônimo Pepsi para uma gama mais ampla de marcas de alimentos e bebidas. Em 26 de janeiro de 2012, 22 das marcas da PepsiCo geraram vendas no varejo de mais de $1 bilhão cada, e os produtos da empresa foram distribuídos em mais de 200 países, resultando em uma receita líquida anual de $43,3 bilhões. Dentre os produtos mais conhecidos estão Gatorade, Toddy, Cheetos, H2O, Elma Chips, Look e Snickers, entre outros. Em novembro de 2011, o grupo comprou, em sua totalidade, as indústrias de biscoito da Mabel, com a intenção de reforçar o portfólio de produtos do conglomerado americano no Brasil. Ambev, a Companhia de Bebidas das Américas, é uma empresa de capital aberto brasileira, produtora de bens de consumo. Sua sede está localizada na cidade de São Paulo, no Brasil. A Ambev nasceu em 1999 da união entre a centenária cervejaria Brahma e a Companhia Antártica. Em 2004, a Ambev, então a quinta maior cervejaria do mundo, foi adquirida pela belga Interbrel, na época a terceira maior. Da fusão, nasceu a InBev, que passou a ser a maior do mundo. Em 2012, segundo dados da consultoria Economática, a Ambev era a maior empresa da América Latina, com um valor de mercado de $120,1 bilhões, à frente da Ecopetrol e da Petrobras. Atualmente, a Ambev possui mais de 30 marcas de bebidas, 32 cervejarias e está presente em mais de 19 países. IP. A IP é uma marca brasileira de produtos de higiene e limpeza pertencente à Química Amparo, com sede na capital de Amparo, interior do estado de São Paulo. Fundada em 1950, iniciou suas atividades com a fabricação de sabão em barra caseiro, em um pequeno galpão, no centro da cidade de Amparo. Além da marca IP, existem outras 5 marcas pertencentes à empresa. São elas Atoll, Perfex, Tixan IP e a Assolan. Atualmente, os produtos IP estão presentes em diversos lares de todas as classes sociais, de grandes centros urbanos até os menores municípios brasileiros. Dessa forma, podemos concluir que a globalização produtiva ocorreu com o crescimento e a expansão das multinacionais. Elas estão presentes em todos os países do mundo e atualmente passam por incorporações e fusões, com a ampliação de seu ramo de atuação. Desse modo, o principal objetivo das empresas multinacionais é instalar filiais em outros países, com o intuito de obter máxima lucratividade. Os fatores que contribuem para a construção de filiais são a isenção de impostos, o amplo mercado consumidor, a infraestrutura, a matéria-prima, a energia e a mão de obra barata. O fenômeno de fusão de multinacionais tem colaborado para a criação de empresas gigantes, o que representa a extrema concentração de capitais e, portanto, de poder econômico nas mãos de um diminuto grupo formado pelos acionistas majoritários dessas empresas. Desse modo, as pequenas empresas são literalmente massacradas por essas multinacionais.
Bom, estamos chegando ao final. Esperamos que tenham gostado e adquirido algum conhecimento. Até a próxima. Isso aí, pessoal. Valeu. Um abraço, então. Até a próxima aula. Tchau, tchau.